Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Acho que não, né? Por favor, depois de mais uma derrota no Brasileirão e oficialmente no Z4 do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. Mas o Grêmio está lá. E o Grêmio fez força para estar lá, viu? O Grêmio mandou o jogo fora de casa, mesmo sendo um jogo em casa. Eu sei que não tinha como jogar na Arena, eu sei que não dava para jogar em Curitiba, porque tinha o jogo do Atlético Paranaense, mas dava para ter jogado em outro lugar. Criciúma não dava, mas Chapecó dava, por exemplo, porque a Chapecoense só joga amanhã pelo Brasileirão. Tinha outras opções. O próprio Alfredo Jaconi era uma opção para jogar. O Juventude jogou fora de casa no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio optou pelo dinheiro e pela logística, mas um pequeno dinheiro, né? R$1 milhão. Eu entendo o presidente Alberto Guerra ter dito lá, e onde estavam os torcedores que só foram em 7 mil lugares no jogo contra o Bragantino. Olha, presidente, 7 mil torcedores num jogo contra o Bragantino com reservas pelo Brasileirão é um baita público, né? É bem mais público do que ver 10 mil torcedores do time adversário num jogo em que o mando é nosso pelo Brasileirão. O Grêmio fez essa escolha e perdeu. O Grêmio perdeu todos os jogos que fez fora do Rio Grande do Sul no Brasileirão. Todos. Não ganhou nenhum. Não conseguiu nenhum ponto no Brasileirão. E está na zona do rebaixamento. O presidente Alberto Guerra, né, pelo menos fez essa manifestação aí pré-jogo. Pós-jogo, ele não falou com a imprensa. E na verdade não é com a imprensa que ele fala, né? Ele fala com o torcedor do Grêmio quando usa o microfone da imprensa para falar. Eu já disse várias vezes, né, que o presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum e o Luiz Wagner Vivian, eles não precisam dar entrevista para a imprensa. Gravem vídeos institucionais do Grêmio, mas falem com o torcedor, né? Porque o torcedor precisa ouvir o dirigente, especialmente neste momento. São coisas que a gente precisa entender em mais um jogo ruim, né? O Grêmio não fez um bom jogo. Fizemos um jogo sem medo contra o Botafogo, mas não bom. O Gustavo Nunes foi uma condição assertiva. Mais uma vez o Renato botou o JP Galvão, que eu não entendo por que botou, mas me parece que o Renato está largando um pouco de mão, né? O aproveitamento do JP Galvão. A questão que envolve o Gustavo Martins eu gostei, ele fez uma boa dupla com o Jeromel. O Jeromel claramente sem ritmo, né? Cometeu 2 falhas, uma delas ocasionou o gol do Botafogo. Era um adversário difícil, o Grêmio não foi bem e não conseguiu pontuar. Fica ainda muito mais difícil quando você não tem nenhum tipo de apoio do torcedor. E aí eu digo assim, quando não é massivo, né? Parabéns para o torcedor que mora no Espírito Santo e foi ao estádio para apoiar o Grêmio. Bom, o pós-jogo ele tem condições que chamam a atenção. A primeira delas é que o Renato estava brabo com a imprensa e brabo com os repórteres, em especial o César Fabres e o Eduardo Picão. Na verdade, o Renato estava brabo com a pergunta que o Eduardo Picão fez na última entrevista coletiva e disparou tudo contra o Fabres. Não estou aqui nem para defender o Fabres, nem para defender o Eduardo Picão, mas as perguntas que eles fizeram não foram manifestações fora de tom. O Eduardo Picão falou na entrevista coletiva pós-jogo contra o Flamengo, né, que o Pavon atirou a camisa no chão, mas não foi o Picão quem, né, fez essa manifestação, foi o repórter da televisão que disse, olha, o jogador saiu, chutou um copo de água e atirou a camisa no chão. Eu acho que quem passou para o Renato a manifestação de que isso não aconteceu deveria perguntar para o repórter da Sport TV, lá do Premier, por que ele disse isso. Ele viu, certamente, né? E o Renato, né, usou esse subterfúgio aí na entrevista coletiva no início, depois não falou sobre rebaixamento, falou que é uma condição que o Grêmio não pode se acostumar, mas também não foi fortemente questionado sobre o fato de o Grêmio estar na zona do rebaixamento. Acho que neste caso específico do jogo de hoje contra o Botafogo, as escolhas do Renato foram assertivas. Assim, ele mudou a zaga, né, botou o Gustavo Martins, que todo mundo queria, botou o Gustavo Nunes como titular, que é para ser titular mesmo do time do Grêmio, né, e fez preservações que não tinham o que fazer. O PP, o Reinaldo e o João Pedro são jogadores que vêm numa sequência muito forte, uma batida, e o Renato voltou a repetir que as coisas serão assim na sequência da temporada, especialmente nos próximos jogos, porque o Grêmio seguirá jogando fora de casa.
Depois o Grêmio vai para casa, né? Vai jogar partidas em Caxias, certamente no Centenário, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Juventude no Alfredo Jaconi, e o Grêmio deve ficar mais próximo do torcedor, depois contra o Operário pela Copa do Brasil e contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Viemos para casa, né? Viemos para próximo da torcida aqui no Rio Grande do Sul, dá para botar direto e reto aí 15, 20 mil torcedores lá no Centenário em todos os jogos. Para a gente fechar, a esposa do Cristaldo revelou que o jogador atuou nesta partida contra a equipe do Botafogo com febre. Já faz 3 dias, segundo ela, que ele está com febre, debilitado e mesmo assim foi para o jogo. Aqui tem 2 questões importantes. Ela revelou que hoje é Dia dos Pais na Argentina e realmente é, dia 16 de junho, né, de 2024, Dia dos Pais na Argentina hoje. Ela fez 2 revelações. A primeira, que trata-se de um jogador muito empenhado com o momento do Grêmio e com o Grêmio. Joga independente da condição. Mas revelou também algo que está escancarado para a gente, que o grupo é deficitário, é pequeno e não tem qualidade em todos os setores. Tanto é verdade que nós precisamos usar o nosso melhor jogador num jogo difícil, sem condições mínimas para o jogo, porque, né, não tem uma opção melhor. Fica aqui o meu elogio ao Franco Cristaldo por ter, né, se empenhado tanto nesse jogo de hoje, ter se dedicado a tal, e agora certamente contra o Fortaleza vai ser preservado pensando no Grenal. Eu admito para vocês, estou com medo do Z4 do Campeonato Brasileiro, da sequência de jogos da competição. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.